desenvolver, em se preparar, em se qualificar para que no retorno pós-pandemia, esses profissionais sejam qualificados. Então, mesmo que muitos estabelecimentos estejam em quarentena, a ESIC está trabalhando por escala, nós continuamos fazendo captação de alunos interessados em matricular nos cursos de pós-graduação, inclusive graduação, e a gente está notando, de maneira muito favorável, do ponto de vista do mercado de trabalho, uma preocupação dos profissionais em buscar preparo nesse período de quarentena, para que esteja adequado às demandas que o mercado de trabalho vai ter após esse período. Então, é muito natural que exista uma demanda aí bastante interessante para profissionais que estejam adequados às novas tecnologias, que souberam se adaptar às novas tendências de negociação online. Então, todos esses aspectos são abordados dentro dos cursos da ESIC, além desses aspectos bastante que são tendência no mundo dos negócios, existem alguns outros aspectos que é um dos que a Andréa vai comentar hoje aqui na palestra, com relação a um perfil adequado dentro do ambiente digital, como é que você deve se portar dentro das redes sociais, como é que você deve adequar o seu perfil para que o mercado de trabalho olhe para você com bons olhos, para você se candidatar a alguma vaga específica. Então, todos esses conteúdos que são tendência, que são melhores práticas de mercado, são abordados dentro dos MBAs, e não somente dos cursos de pós-graduação, mas também dos cursos de graduação da ESIC Internacional. Então, parte desse conteúdo que a Andréa vai transmitir hoje, muito desses assuntos são tratados dentro de sala de aula, de maneira bem dinâmica, sem contar os outros benefícios que vocês têm estudando aí dentro de uma escola de negócios internacional. Então, você tem aí certificação de nível internacional, a possibilidade de ter experiência fora do país, o reconhecimento dos MBAs e cursos da ESIC são muito bem vistos aos olhos do mercado de trabalho, sem contar o excelente custo-benefício que você tem para estudar numa escola de negócios internacional. A ESIC está entre uma das melhores escolas de negócio do mundo, entre os melhores MBAs do mundo. Depois eu posso compartilhar rankings com vocês. Então, os MBAs aí validados e de acordo com as recomendações do International MBA Council, vão prover para o teu currículo aí perante o mercado de trabalho um diferencial muito bacana. Durante o período da palestra da Andréa, eu vou estar batendo um papo com vocês, esclarecendo dúvidas com relação aos cursos. Sintam-se à vontade para questionar ela no meio da palestra. Essa é uma palestra que tem que ser bem interativa, a troca de conhecimento ela tem que se dar de maneira instantânea. Então, acho que muito mais do que uma palestra, um monólogo, é legal que a gente faça um bate-papo e vocês tenham autonomia aí, para poder fazer questionamentos para a Andréa via chat, e eu vou dar um auxílio para ela, para poder acompanhar esses questionamentos e essa interação bacana que a gente vai promover agora, tá bom? Então, quero que vocês, por gentileza, acolham a Andréa e aproveitem o conteúdo que ela tem para transmitir para vocês. Obrigada, Gustavo. A ESIC é parceira, né? Agora a gente firmou uma parceria para o Transformando Você. Então, eu vou me apresentar e explicar como que a gente fez essa conexão, como que eu vim parar aqui hoje. Então, meu nome é Andréa Cristina Carvalho, eu trabalho hoje com palestras, com mentoria, com treinamentos, e normalmente essas mentorias, elas são voltadas para que a gente faça uma construção de marca pessoal ou profissional, tudo que leve a gente a entender, desde a essência do processo até o impacto que esse meu produto, esse meu processo, ou eu como pessoa mesmo, vou causar nas redes sociais, vou causar na minha vida, vou causar no entorno como um todo. Eu sou idealizadora de um evento chamado Encontro Transformando Você, ele acontece uma vez por ano, e aí que veio a nossa parceria com a ESIC. O evento ele é voltado para desenvolvimento pessoal e profissional, e ele tem foco em uma oportunidade para várias experiências. Então, o que acontece nesse dia do Encontro Transformando Você? Você vai ter acesso ao espaço Transforma, que são palestras de vários conteúdos com vários profissionais renomados. Na outra parte do dia, você vai ter encontro com mentores, que é o espaço Agrega, onde você vai, através daquela tua necessidade especializada, você vai ter encontros de mini mentorias com profissionais daquela área específica que
você tem necessidade. E existe também o Espaço Conecta, que é onde acontecem os negócios e as possíveis parcerias e conexões durante o evento. A ESIC é nossa parceira esse ano, o evento é para acontecer no dia 6 de junho, das 9 às 19 horas, mas a gente ainda está em stand-by com um possível adiamento. Não vai haver cancelamento, mas pode haver um possível adiamento. Então, por isso que a gente está aqui hoje conversando, né, Gustavo? Era para ser um encontro presencial, hoje à noite, mas a gente se adapta às condições, e eu acho que o mais importante é essa troca, essa conversa que a gente vai trazer para vocês em relação a como se posicionar, como trazer um perfil de valor e um conteúdo de valor para as redes sociais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É um bate-papo, eu trouxe bastante conteúdo, eu trouxe um roteiro para eu não me perder, não divagar, porque a gente tem muita coisa para conversar. E eu vou estruturar para vocês só como que vai funcionar, para vocês entenderem o raciocínio que eu trouxe, e no final a gente vai ter várias dicas, inclusive para esse momento que a gente está vivendo. Então, eu vou trazer primeiro como que eu monto esse processo de comunicação, né? O que está por trás dessa comunicação, porque perfil, rede social, post, tudo isso vai tá fazendo com que a gente comunique aquilo que a gente é como marca ou que o nosso negócio é como marca. Então, eu vou entregar um pouquinho desse processo, desse método que eu desenvolvi, que eu trabalho, inclusive, nas mentorias. Depois, a gente vai falar especificamente de redes sociais, onde a gente vai colocar como falar sobre a bio, o que falar na bio, como é um feed, como é uma construção de feed, a gente vai falar do post em si, e depois eu vou trazer algumas dicas, alguns segredinhos que eu experiencio durante esse tempo todo que eu estou lidando com as questões de comunicação, de processos de branding, de marca. Vou trazer dicas, e vou trazer dicas principalmente para a gente trazer esse conteúdo de valor ou cuidar com o nosso conteúdo nessa época que a gente está vivendo hoje, né? Que tá tão delicado para a gente falar sobre venda, para a gente trazer, para a gente entregar o nosso negócio, entregar o nosso serviço. Então, para começar, eu vou conversar com vocês sobre como funciona o método que eu desenvolvi, porque eu acho que a partir de qualquer coisa que a gente vá comunicar, a gente tem algo que é por trás, a gente tem uma essência de um negócio, ou da gente como marca pessoal, a gente como pessoa, a gente tem todo um processo, e através desse processo é que eu vou comunicar nas minhas redes sociais, que seja online ou até mesmo offline, toda vez que eu tiver comunicando, eu preciso entender a minha essência, eu preciso entender um processo inteiro que está por trás dessa comunicação, porque quanto mais eu tiver consciência desse processo, mais fácil vai ser a minha entrega, mais congruente vai ser a minha entrega, melhor eu vou fazer o meu trabalho de comunicação como marca pessoal ou como negócio. Isso indifere. Eu posso falar às vezes pessoa, marca pessoal, mas sempre coloque como ou você como marca pessoal, como empreendedor, ou o teu negócio mesmo, marca de negócio. Isso não faz diferença, só a gente substituir, mas o processo serve para as duas formas. Então, o método chama método impulso, e ele é dividido em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da identidade. O que eu vou descobrir nesse pilar? Eu preciso olhar para a essência do meu negócio, eu preciso olhar para esse jeito de ser do meu negócio, ou eu como pessoa, como marca pessoal. Eu preciso descobrir as características, eu preciso descobrir os meus valores, os meus talentos, porque aqui, nessa etapa, é a etapa que o mercado vai me conhecer. Eu vou começar a fazer minha comunicação para eu ser conhecido no mercado. Então, é importante que eu leve em consideração essas palavras, que eu entenda como eu funciono como essência, qual é a minha essência, a essência do meu negócio, e eu preciso lembrar de colocar a minha autenticidade, eu preciso lembrar de colocar clareza, de colocar verdade. Quando a gente fala em identidade, a gente pode até se inspirar nas outras pessoas, a gente pode até modelar o nosso negócio com outras pessoas, com outros perfis, mas a gente precisa encontrar uma forma autêntica de entregar aquilo que a gente
está construindo como essência. Então, lembrar da autenticidade, lembrar da clareza, lembrar que todo mundo tem uma personalidade, nós somos iguais como pessoas, mas cada um é único no seu jeito de ser, cada um entrega de uma forma. E isso precisa permanecer na nossa essência, como marca pessoal ou na marca do nosso negócio. Aqui eu digo que a gente precisa encontrar as nossas razões de ser, né? As razões de ser do nosso negócio. Então, o que ele vai primordialmente tratar como dor, como necessidade, como eu sou, como o meu negócio é. Essa é a parte principal para a gente começar a construção desse processo que vai virar a nossa comunicação. Então, cada palavra que eu estou dizendo aqui, cada item que a gente questionar, tudo isso pode e deve virar conteúdo. De uma forma clara, de uma forma coerente, a gente vai ver que tudo isso pode ser assunto para conteúdo dentro dos posts que eu posso vir a fazer. Quando a gente passa para o segundo pilar, o segundo pilar é o pilar da imagem. Aqui a gente tem que prestar atenção na aparência. Então, assim, ela tem que ser o mais congruente possível com a minha essência, né? É um processo de ser e parecer. Então, eu preciso cuidar com a impressão que eu vou passar. A imagem, ela tem a imagem projetada e a imagem percebida. Esses dois tipos de imagem, eles têm que andar o mais próximo possível. E a minha imagem projetada, ela tem que ser muito coerente com a minha identidade. Eu preciso ser e parecer. Então, o meu negócio precisa ser e parecer. Aqui nessa fase, é a fase que o mercado vai te perceber. Então, você precisa lidar com verdade, lidar com clareza, para que a imagem que você vai colocar na tua comunicação, ela represente e reflita exatamente a tua essência, a tua identidade. A gente vai entender que isso é muito importante lá na frente, quando falar de impacto, quando falar de relevância. Tá fazendo sentido até aqui? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. É um bate-papo, eu fico falando, mas se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, a gente está muito mais trocando do que eu trazendo uma palestra. Com certeza, faz sentido, Jóia. Então, quando a gente fala aqui no pilar da imagem, continuando, a gente tem que pensar, aqui eu vou trazer para o meu público, né, para a minha audiência, qual é o meu diferencial, qual é o meu posicionamento de marca. Aqui eu vou começar a fazer uma construção de relacionamento com o meu cliente, né? Aqui eu preciso descobrir as minhas razões de aparecer. Eu falo que esse processo de reflexão é importante porque às vezes a gente é a nossa marca, a gente precisa colocar a nossa imagem a favor da nossa marca e a gente tem um pouco de trava, né? De aparecer nas redes sociais, de aparecer numa live, de fazer uma comunicação digital, que seja por meio de vídeo, que seja por meio de foto. Então, eu preciso descobrir as minhas razões de aparecer para esse meu cliente. Por quê? Porque pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais eu aparecer, quanto mais a minha imagem for fixada junto à minha marca pessoal ou à marca do meu negócio, muito mais conexão eu vou fazer com esses meus clientes. Então, descubram, né, razões para aparecer, isso faz muito sentido, a gente precisa estar presente e mostrar, através da nossa imagem, a nossa marca pessoal ou a marca do nosso negócio. Aqui a gente precisa responder uma pergunta bem simples, como eu quero ser visto pelo mercado? Então, tudo que a gente fala de imagem é como eu quero ser visto, como eu quero representar através da minha imagem aquilo tudo que eu tenho de essência, aquilo tudo que o meu negócio vai trazer para benefício do meu cliente, vai sanar a dor do meu cliente. Então, a gente passa pela identidade, pela essência desse negócio, depois eu vou para a parte da imagem. Como começar uma imagem? Desculpa, não entendi a pergunta. Bom, eu vou dando andamento aqui, daí se você puder perguntar de novo, Felipe, explicar melhor para mim. Qual é a tua pergunta?
Assim, como construir essa visão de imagem? Ah, tá. Nesse sentido, você tem duas formas, né? Quando a gente fala de offline e online, mas, de uma forma geral, tudo que você tem vai comunicar. Então, por exemplo, você tem que cuidar com as suas publicações. Ó, já estou dando spoiler lá do final. Então, você vai cuidar com as suas publicações, você vai entender que a tua imagem também comunica. Então, como você quer aparecer diante dessa tua audiência, como o teu negócio parece, tudo comunica. Então, a gente tem que cuidar a cor que a gente escolhe, a fonte que a gente escolhe, a gente tem que cuidar o conteúdo, a qualidade da imagem que eu coloco na rede social. Quando falo offline, eu carrego a marca do meu negócio, então como eu me apresento, como eu falo, tudo é uma imagem construída, tudo é minha imagem, transmite ou deveria transmitir aquilo que eu tenho como essência, que eu tenho como identidade. Então, tudo em mim hoje comunica quem eu sou. A forma com que eu falo, a forma com que eu trato as pessoas, a forma com que eu me visto, fala muito sobre a minha pessoa. Então, é nesse sentido. A gente vai ter mais dicas lá para frente, aí qualquer coisa, se ficar com dúvida, a gente retoma o ponto, sem problema. Aí, passado isso, a gente vai para o terceiro pilar, que eu chamo de pilar da integridade. Então, eu descobri quem eu sou, descobri como eu quero comunicar isso, né? Eu descobri o meu diferencial, o meu posicionamento de marca. Isso tudo vai começar a construir minha relação com o meu cliente, com a minha audiência. Aí eu vou para o pilar da integridade. Integridade no sentido de pensar, sentir e agir da mesma forma. Eu preciso aqui entregar para ele, em forma de conteúdo, quais são os benefícios do meu negócio, as dores que meu negócio vai sanar, quais são os valores que eu tenho como marca, muito mais do que missão, visão e valor em si, eu tenho que construir os meus pilares da minha marca, eu tenho que entregar para a minha audiência o que é importante para mim, quais são as minhas crenças, né? O que eu acredito, o que minha marca veio para mudar, o meu manifesto, o meu propósito, o meu Golden Circle. A gente tem várias formas de manifestar essa integridade e tudo isso que a gente vai começar nessa etapa a ser escolhido pelo mercado. Quando você coloca toda essa informação, você já está criando um relacionamento e você está criando uma curiosidade, um interesse no teu cliente para que ele te escolha, para que você seja o responsável por sanar a dor ou a necessidade dele. Aqui a gente tem que falar em questões de promessa de valor, aqui a gente tem que falar em proposta de valor, aqui quando se fala em promessa, não esquece, aqui por isso que eu falo em pilar da integridade. A minha promessa, ela vai criar uma expectativa no meu cliente, na minha audiência. Essa expectativa, ela tem que ser correspondida no meu resultado. Aí, a partir desse resultado, eu vou ter uma satisfação do meu cliente. E isso vai interferir no último pilar, que a gente vai ver depois, aonde vai ter relevância, reconhecimento. Então, cuidar com promessa e entrega. Você tem que ter integridade, tratar o teu princípio como verdade, para que tudo que você prometa entregar com o teu produto ou o teu serviço, ele seja cumprido. Aí você vai ter uma satisfação do teu cliente em relação àquilo que você prometeu, que você fez na promessa de venda. Aqui tem que entrar coerência, tem que entrar congruência, tem que entrar, começa a entrar a confiança, quer dizer, você vai ser percebido, vai ser escolhido, e ele tem que confiar no teu processo. Veja que são todas etapas que vêm realmente uma depois da outra, onde a gente vai criando esse ambiente com a audiência e vai começando a se tornar percebido para ser escolhido. Tudo isso você vai comunicar através dos teus posts. Então, qual é a tua promessa, qual é a dor que você sana, qual é a necessidade do teu cliente que você sana. Você vai conversar com a tua audiência e mostrar tudo isso nesse terceiro passo. Aqui eu falo para a gente fazer uma pergunta sobre razões para acreditar. Por que a tua audiência pode acreditar em você? Né? Por que você é relevante? Como você faz o que você faz, o teu negócio, você como pessoa, para que ela acredite naquilo que você faz. Então, você vai dizer para ele
Por que ele pode acreditar em você? Olha, eu sano tal dor, eu trabalho com tal coisa, eu vou entregar para você algo que vai tirar você do ponto A, vai levar você para o ponto B. Isso é muito importante você entregar. É isso que a gente fala de comunicação de valor. É isso que é conteúdo de valor. Você entregar todas essas informações para que você construa passo a passo com a tua audiência. Tem uma pergunta aqui. Qual o caminho mais fácil e rápido para construir ou dar sequência? O que já, de alguma forma, já está sendo feito no meu caso. Bom, aí eu precisaria analisar um pouco o teu perfil e ver se você está construindo tudo isso. E eu diria assim, vale uma reflexão, Sandra, e entender se você já vem fazendo isso ou se você pode retomar nesse sentido, você começar a construir uma comunicação um pouco mais efetiva para você entregar o teu produto. A gente pode conversar depois para eu te dar uma orientação um pouco mais pessoal, né, que tem a ver mais com você. Mas nesse sentido, eu acho que mesmo que você refaça todo esse processo, ele é bacana porque ele vai te trazer insights que talvez você não tenha visto até agora, né? Independente de você começar ou não, nas mentorias eu atendo pessoas que elas já estão com o processo caminhando, mas aí a gente faz o quê? Às vezes a gente faz um olhar diferenciado, a gente retoma, né, muda um pouquinho o rumo desse caminho para poder retomar tudo isso, para construir com consistência. Eu acho que o mais importante, a gente tem que entender que a gente planta, tem que ir semeando, tem que ir cultivando para depois colher. Isso é um caminho, ele é longo, né? A audiência, a gente tem uma vitrine enorme nas redes sociais. É difícil você atrair a atenção do teu cliente, é difícil você converter essa venda e depois é mais difícil ainda você manter o teu cliente. Então, a gente tem que pensar em todas essas etapas. Então, às vezes, vale um olhar novo, vale uma reconstrução, você marcar todas essas palavras que eu estou te falando, todo esse caminho, para a gente ver aonde que precisa isso ser realinhado, aonde que você precisa ser mais efetiva. Então, razões para acreditar, né? E como você faz. Colocar nesse pilar como você faz. Aí a gente vem para o quarto pilar. Então, a identidade, imagem, integridade e impacto. Aqui é onde é a cereja do bolo, aonde você vai ter que perceber que todo o caminho que você percorreu, ele está fazendo sentido. É aqui que o teu cliente vai te reconhecer. Depois de ele ter escolhido você, você fez uma promessa, você entregou, aí você gerou uma satisfação, né? Tinha criado uma expectativa, entregou um bom resultado, gerou uma satisfação no teu cliente. Aqui ele vai falar da experiência, você vai contar da experiência com os teus clientes, você vai falar sobre a entrega que foi cada produto, cada serviço que você fez para o teu cliente como marca, como negócio. E ele vai te reconhecer. Então, aqui o que vai acontecer? Você vai criar autoridade, você vai criar relevância, você vai ser reconhecido, e aqui começa a tua reputação, que nada mais é do que aquela promessa, mais a expectativa, mais a entrega, mais a satisfação. É aqui que você vai descobrir as tuas razões de parecer, no sentido de impressionar a tua audiência. Então, aqui vai entrar na forma prática. A gente vai falar de eventos que você foi convidado para fazer, você vai colocar provas sociais, que são os depoimentos, né, dos teus clientes, que realmente você entregou aquilo que ele desejava, foi além da expectativa. Então, veja que isso aqui fecha, e aqui a pergunta é como você vai ser lembrado dentro desse processo, né, que a gente pode até falar, numa questão mais ampla, acabar falando de legado, aonde você faz realmente a diferença com o teu produto ou o teu serviço. O último pilar, o último
passo desse caminho antes da comunicação. Então, tudo isso você tem que pensar e você vai começar a entregar, e essa vai ser a tua última comunicação. Mas, claro, né? Dentro de um ciclo que acontece sempre. Então, eu estou lá entregando o que é a minha essência, porque a minha audiência está sempre aumentando, os meus seguidores estão aumentando, daí eu vou falar sobre a minha imagem, eu vou entregar o meu diferencial. Isso é um ciclo que não acaba. A gente está sempre, sempre falando e entregando a identidade, a imagem, a integridade, né, que são o como eu faço, o que eu faço, e depois a questão do impacto. O que a minha audiência está pensando de mim? Como eu estou afetando essa audiência e como eu estou sendo relevante para eles. Então, esse todo é o processo do método Impulso e que, a partir daí, a gente vai começar a fazer essa comunicação. Tudo isso aqui que eu falei, todas essas palavras, elas viram posts de conteúdo, elas viram comunicação de valor. E é uma estrutura para você entender como fazer, porque não adianta eu chegar aqui e falar para você, olha, você vai na rede social, você preenche tua bio assim, você faz teu feed assim. Eu acho que a gente precisa entender o passo atrás, a gente precisa entender como as coisas funcionam, até para que a gente consiga caminhar sozinho, porque às vezes não consegue pagar uma mentoria, não consegue ter um acesso a alguma ferramenta que tenha que ser paga, o momento não é para isso, não quero alguém para pegar pela mão, quero fazer sozinho. Então você consegue, de uma certa forma, buscar esse entendimento sozinho para construir o teu processo de comunicação de valor. Agora, propriamente dito, falando de redes sociais, né, que é o tema que está lá escrito na nossa palestra, eu trouxe alguns tópicos para a gente conversar. Então, a gente falou sobre perfil e conteúdo de valor nas redes. Então, quando a gente fala de perfil, a gente tem que prestar atenção na bio. O que acontece na bio? A gente tem que ver que a gente precisa ser, em qualquer rede social, em qualquer comunicação que eu faço com o meu cliente, eu tenho que cuidar dos 7 Cs, né? A minha comunicação tem que ser clara, tem que ser concisa, tem que ser completa, correta, concreta, coerente e tem que ser cautelosa, cuidadosa. Então, assim, clara, eu preciso explicar exatamente aquilo que eu vim fazer, aquilo que o meu comunicado está precisando fazer. Ela tem que ser concisa, tem que ir direto ao ponto. Quando a gente fala de bio, tem que ser muito concisa, porque eu não tenho muito espaço para colocar isso, né? Ela tem que ser o princípio da comunicação assertiva, que ela tem que ser uma comunicação concreta e cautelosa. Cautelosa no sentido de cuidadosa. Eu preciso falar com respeito à verdade. Então, veja que a gente falou já dos pilares, sempre colocou com clareza e com verdade. Então, todos esses 7 Cs da comunicação, eles precisam estar presentes. Eu preciso que a minha comunicação seja completa, quer dizer, tem um começo, um meio e fim. Eu preciso que seja coerente, tem que ser coerente com a minha marca, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vou entregar. E ela precisa ser correta. E o correto é no sentido gramatical mesmo. Ortografia, concordância. A gente precisa se atentar a isso quando a gente fala de perfis de rede para entregar algo profissional, para entregar a minha marca, entregar o meu negócio. Na bio, o que a gente pode estar colocando? A gente pode fazer uma conexão com o cliente, com essa minha audiência, para que ele entenda no que minha marca acredita, o que eu vou ajudá-lo a sanar de dor ou de necessidade, colocar a minha proposta de valor, colocar como eu me conecto com o meu público. Precisa ser fácil entender pela bio aquilo que você faz. Precisa ter na bio o mínimo de informação para que você chame a atenção do teu cliente, da tua audiência, para aquilo que você faz e como você faz. Então, eu sou palestrante, eu sou mentora, eu ajudo você a desenvolver todo o seu potencial, eu ajudo você a construir tua autoestima, entende? Você tem que ser fácil, tem que ser facilmente achado, facilmente conectado com a essência da tua marca. Isso é muito importante. Quando a gente fala de feed, o feed é a nossa vitrine, né? O feed é onde eu vou pensar no melhor em relação à qualidade. Porque, agora falando da construção da imagem nas redes sociais, a pergunta do Felipe, ali é onde eu vou pensar
em tudo da melhor forma. Então, eu vou entregar o quê? Eu vou entregar o meu produto da melhor forma, eu vou entregar a imagem da melhor forma, então, vou cuidar com a qualidade da imagem, a imagem tem que ter a ver com o meu conteúdo, tem que ser uma imagem, eu preciso cuidar para não usar imagem que precise ser citado direito autoral, ou que imagem tem que ser de bancos de dados gratuitos, para que eu não tenha problema, ou então eu cito a fonte, eu cito o crédito, né? Eu preciso cuidar e entregar da melhor forma esse conteúdo, lembrando sempre qual dos pilares eu quero falar, qual tema eu quero abordar, e entregar isso da melhor forma, entendendo que ali é a minha vitrine. Se fala muito em harmonia, né? Então, tem muita gente que faz o feed até milimétrico e cuida do tipo da postagem. Eu diria, eu não sou especialista em marketing digital. Eu cuido da comunicação na parte de trás. Eu cuido da essência, da construção desse caminho. Eu diria, como experiência própria, como percepção minha, que não é o mais importante. Até a gente tem uma especialista em marketing, se ela puder colaborar com a informação, eu diria que não é o mais importante. É bacana ter um feed harmônico, mas não é isso que vai colocar o teu perfil em evidência, né? A gente pode pensar uma questão de cor, para você sempre associar a tua marca, a gente pode pensar em repostar coisas do teu cliente, porque o cliente gosta desse relacionamento. Você, por exemplo, tem uma loja de acessórios, o teu cliente manda uma foto usando o teu acessório, você reposta no teu feed, você mostra a relevância que você tem com o teu cliente, você mostra que você está vendendo, que você tem o teu produto, ele está circulando, e você mostra um cuidado com o teu cliente. Mas a harmonia do feed, até agora, ela não tem, ela fica visível, muito bonito, mas não existe um ranqueamento de, nossa, quanto melhor a harmonia do meu feed, mais eu vou ter seguidor, e também não é só isso que a gente pensa, né? A gente tem que pensar em converter venda, porque seguidor e like, a gente também vai conversar um pouco, que isso é métrica de vaidade, a gente precisa ser consistente para que isso reverta a venda. O importante é isso, pode não estar dando like, pode não estar aumentando muito o seguidor, mas se eu estou vendendo e o meu produto está girando, é sinal que a minha comunicação está clara, é sinal que o meu caminho está assertivo para aquilo que eu estou desejando fazer dentro das redes sociais. Até aqui tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos embora. Ótimo. Tá joia, Gustavo, obrigada. Então tá, a gente falou de bio, falou de feed, né? Agora o nosso tópico próximo é sobre post, efetivamente sobre post, que eu acho que é a maior agonia, né? Antes de pensar em feed, isso é válido para todos os tipos de público ou devo analisar cada caso? Você diz que eu estava falando do feed em questão de qual ponto que a gente está conversando. A gente está falando de harmonia, eu falei de cor, falei de repostar as coisas dos clientes. Eu acho que existem particularidades, mas de uma forma geral, a gente acaba entendendo que é igual para todo mundo, né? O feed conversa de uma forma geral, ele é igual para todo mundo, ele vai funcionar para todo mundo igual. Então, assim, pensar na cor, pensar numa linguagem, a gente tem que entender o tipo de voz, tem que entender o tom de voz, o tipo de linguagem que você vai usar, tudo isso pensando na tua audiência. Então, para quem você está falando, quem é a tua persona, precisa passar por uma construção de persona, mas, de uma forma geral, ele acontece basicamente igual para todos os tipos de público, né? A gente tem digamos que eu estou falando de uma forma geral, né? E isso funciona de uma forma geral. Mas quando, Andréia, em que momentos vale o patrocínio das publicações? Provável que seja uma dúvida comum dos empresários que querem promover produtos e serviços no ambiente digital. Ah, legal. A gente tem que escolher muito bem os posts que a gente patrocina. Primeiro que eu diria para procurar a nossa amiga de marketing digital, pelo que eu entendi, ela tem uma agência, porque não é simplesmente o impulsionar post. Não dá para você pensar dessa forma. Existem métricas, existe
você colocar público, colocar nicho, você colocar exatamente o teu patrocinado para aquele público efetivo, né? Que vai vir, que vai converter lead, que vai converter venda. Então, precisa ter muito cuidado com aquilo que você vai fazer. E acompanhar de perto essas promoções, né? Esses posts que a gente vai promover, né? Por quê? Porque eles têm métricas. Quando você entra... quem é a moça do marketing? Eu vou pedir para ela dar um oizinho aí, ela se apresentou no começo, aí dá para entrar em contato com ela. Inclusive, é um assunto super especializado e eu também tenho pessoas que me ajudam para fazer essas métricas, para entender qual é o melhor post para publicação, para entender qual é o meu melhor post para que eu promova esse post. Então, normalmente, a gente faz escolhas estratégicas, né? Posts que deram certo, que tiveram muito envolvimento, muito engajamento, ou algo que eu queira fazer de específico para divulgar um produto novo, divulgar um serviço novo, algo que, por exemplo, no meu caso, que tem o evento do Transformando Você, lá, é o Lincoln e a namorada, estou aqui. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de escolher e entender qual é o post melhor para patrocinar. Então, eu vou patrocinar um post dizendo a data do meu evento, eu posso patrocinar um post dizendo, pegando um convidado ou algum participante da primeira edição e que ele venha e diga como foi a experiência dele em relação ao evento. Tudo isso é prova social, tudo isso eu vou engajar ou tentar despertar o interesse nessa minha audiência. Então, o ideal é pensar nisso e tem que ser realmente muito bem programado, porque senão você acaba gastando um dinheiro, né, colocando um investimento em algo que às vezes não reverte nem para o teu público. Então, a gente estava falando de post, né? Então, vou começar a falar um pouco mais a questão do post. Nos posts, a gente vai falar sobre tudo aquilo que a gente estava comentando agora nesses 4 pilares. A gente vai mostrar o nosso diferencial, mostrar o nosso posicionamento. A partir dos posts é que eu vou colocar e vou começar a construir minha autoridade, eu vou mostrar que eu tenho conhecimento e expertise naquele assunto. Então, é importante eu estar sempre congruente, coerente com as informações, com aquilo que eu posto, com o que eu faço, né? Cuidar quando o teu perfil é profissional para não misturar a questão pessoal com profissional, porque isso também é muito delicado, às vezes fica um pouco confuso para a tua audiência. A partir dali você vai demonstrar os teus valores, você vai colocar tuas provas sociais, você vai escrever, vai colocar depoimentos do teu trabalho. Então, eu trabalho com mentoria, as meninas fazendo vídeo, dizendo como foi a experiência, ou escrevendo alguma mensagem, como foi essa experiência. E a gente sempre tem que pensar em entregar conteúdo de valor. E o que eu diria que é uma coisa que eu experiencio também, aprendi alguns cursos e para mim faz muito sentido a gente entender uma proporção, principalmente quando você trabalha com o teu perfil para venda de produto ou serviço, você cuidar com essa proporção, porque quando você coloca só venda, 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 tem muito perfil que você só vê vendendo, só lança os produtos no feed e coloca, ou às vezes não coloca preço, aquele me chama inbox, que todo mundo tem coceira, né, vontade de sair correndo, ou só produto. Então, mesclar, fazer uma mescla de 80-20, como a gente fala, então 80% a cada 5 posts, 4 posts eu vou fazer assuntos relevantes para a minha audiência, mas não necessariamente que tenham a ver com a venda do meu produto. E um post de venda. Então, a cada 4 posts que eu faço sobre interesses gerais da minha audiência, eu coloco a minha venda. Os outros eu posso fazer menções indiretas com que eu trabalho e a pessoa vai entender e vai acabar te procurando. Então, a minha audiência, por exemplo, gosta de frases motivacionais, gosta de conteúdo de atualidade, gosta de frases de impacto, eu vou colocar isso para minha audiência. Eu não preciso estar sempre vendendo. No meu caso, eu escrevo texto,
eu coloco informações, às vezes eu coloco textos mais voltados para a área de desenvolvimento pessoal, às vezes eu coloco mais voltado para desenvolvimento profissional, mas eu estou sempre entregando algo de valor, eu estou sempre questionando alguma coisa, levando alguma coisa para se refletir. Então, a gente tem que cuidar um pouco, né? Porque eu digo que quando eu entro num feed que só tem produto, parece que eu estou entrando numa loja e vem todo vendedor em cima e o que a senhora quer? Posso lhe ajudar? Está buscando um presente ou é para você mesmo? Que a gente recebe esse monte de bombardeio. Então, o feed faz mais ou menos esse papel. Então, gostoso de ir numa loja onde a gente tem espaço, onde a gente consegue conversar de outras coisas, a gente consegue tomar uma água ou tomar um café sem só dando uma olhadinha. A gente consegue, né, colocar o cliente à vontade, a gente faz uma conexão muito mais forte com o cliente, porque quanto mais emocional, quanto mais conexão pela emoção eu fizer com o meu cliente, mais fácil vai ser eu manter essa audiência, mais fácil vai ser eu me comunicar com essa audiência, né? As conexões, elas são feitas de pessoa para pessoa, mas a gente tem que entender primeiro que eu digo que é de coração para coração, porque é o emocional mesmo que pega, né? A gente compra de pessoas, a gente fala com pessoas, por maior que seja a instituição que você está fazendo contato para fazer uma compra, tem alguém ali representando essa empresa, né? Vamos ver uma pergunta aqui. Quando você falou a questão do feedback, da imagem que determinadas empresas conquistaram, o que eu faço em relação a concorrentes? Por exemplo, quando eu faço uma busca no Google de um restaurante e vejo com melhor feedback, mas e se caso eu for uma empresa nova, estou numa área de concorrência com diferentes empresas que já têm experiência e já ganhou o status de confiança. O que eu devo fazer para não sair prejudicado? Primeiro, eu diria para você assim, ó, você vai colocar a tua atenção no teu concorrente para você se inspirar, para você modelar. Só que, veja, você está começando agora. Então, a gente não pode olhar para a grama do vizinho e dizer assim, nossa, a dele é muito mais verde. Por quê? Porque você começou a plantar agora. Então, a tua ainda não está tão verde porque você está começando a plantar agora. Então, não é que você vai estar prejudicado. A gente tem um tempo de maturação de tudo que é negócio, de tudo que é marca como pessoa, como marca profissional ou pessoal, ela tem um tempo, né, de maturação. A gente precisa entender que não é da noite para o dia que a gente vai conseguir os resultados. A gente tem que colocar sempre o melhor e uma palavra que, se fosse para eu dizer para vocês, lembrem de uma coisa só, depois dessa nossa conversa, eu diria constância. É a palavra mais importante para a gente colocar o nosso pisca ali, sabe? Olha, eu estou aqui, venha ver o que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente desiste no meio do caminho, né? Às vezes a gente coloca, por exemplo, eu atendi uma mentorada onde ela estava fazendo um processo, né? Ela trabalha com serviço, e ela leu em algum lugar que tinha que ser 3 posts por dia. Eu falei para ela assim, para mim não faz sentido. Eu sei que existem regras, existem métricas, eu sei que o post do Insta dura mais ou menos 24 horas, 21 horas, né? Um post no LinkedIn dura 24 horas, um post no Face dura acho que 5 horas. A gente tem essas métricas das pessoas especialistas em redes sociais, né? Mas o que acontece? Eu preciso ter constância, porque não adianta eu postar 3 posts por dia durante um mês, e depois eu sumo das redes sociais, depois eu coloco a minha cara dali 6 meses na rede social, o meu cliente vai ter esquecido de mim. Eu não, que nem agora a gente está num momento, a gente não pode sumir da rede social, a gente tem que manter o nosso trabalho. Eu vou falar, tenho mais dicas aqui, eu já tô adiantando o assunto, mas não se preocupe em fazer uma comparação tua que está começando, pelo que eu entendi, uma empresa nova, com empresas que já estão há muito tempo no mercado. Uma dica que eu recebi em alguma live que eu assisti, vou repassar para vocês, que eu acho bem legal também. Não consigo dar autoria porque eu não estou me lembrando. Mas é você entrar no Reclame Aqui
e você busca, por exemplo, você falou, busco no Google e vejo o melhor feedback. Legal, mas busque no Reclame Aqui as reclamações dos possíveis clientes daqueles restaurantes que não estão satisfeitos com aquilo, para que você busque insights para você trazer para você, não só para o teu negócio offline, mas para você poder comunicar dentro da tua rede digital aquilo que você faz e que é um diferencial que as pessoas buscam, porque elas estão reclamando no Reclame Aqui. Para mim, isso fez muito sentido, usar o Reclame Aqui no sentido inverso, né? Para a gente procurar deixas e oportunidades, para poder trazer uma melhor efetividade, trazer um melhor conteúdo, trazer um melhor posicionamento e pegar esses gaps que eles estão acontecendo aqui e levar para o teu negócio, entregando aquilo que aquela audiência de restaurante, aquele teu cliente de restaurante está querendo. Eu espero ter respondido. Gente, se ficar alguma dúvida, o meu Instagram é @andrea.cristina.ac. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Me chama no direct e eu ajudo, converso sem o menor problema. Talvez eu não esteja, às vezes por uma frase aqui, a gente às vezes não completou a ideia, eu não consegui entregar aquilo que você está perguntando, então eu fico à disposição. Eduarda, você acha que fazer post todos os dias é válido? Um por dia é o ideal? Olha, eu digo para você que eu praticamente faço posts todos os dias. O que eu diria para você é aparecer nas redes sociais todos os dias. Você não precisa necessariamente ser pelo post, você pode usar o recurso do Stories. É difícil, a gente fica um pouco mais acanhado, mas o Stories aproxima muito você da tua audiência, você do teu público, você como pessoa, você como marca, conversando, interagindo com o teu público. Então, o ideal é que você não suma das redes e você tenha constância. Você vai começar a perceber eu diria, a linha da vida desse post. Se você começa a acompanhar as métricas, né, o teu perfil de Insta, ele é comercial, você acompanha as métricas, acompanha aquele curtir, você vê que logo que você posta, vem um monte, e de repente começa a fazer a caída da curva. A hora que começa essa caída da curva, você começa a perceber que dá quase 24 horas. Então, o ideal que tenha realmente um post por dia, mas se você não conseguiu se programar, não fez a programação para a semana, você pode aparecer e interagir nos stories, né? Não é o que eu falei, não existe regra, existe o que funciona para cada perfil e existe aquilo que faz sentido para você dentro da tua constância. O mais importante é constância. Então, eu falo para as minhas mentoradas, não consegue produzir conteúdo, não tem tanto seguidor no começo, não justifica um post por dia, programa 2, programa 3, mas mantém isso, porque é difícil você atrair a atenção da tua audiência, é difícil você mostrar serviço num mundo onde é tudo muito rápido, né? Aquele dedo passa tão rápido que, você veja, no Insta, se a gente estiver falando de Insta agora, né, a questão do rolar o feed, a tua imagem é o que vai pegar a tua audiência. Então, a imagem tem que ser de muita qualidade e tem que chamar a atenção de alguma forma. Para quê? Para que ela se interesse e clique no mais ali para ela poder ler, ou para ela ir até o teu perfil, para ela ler a tua bio. Então, veja que é difícil a gente chamar essa atenção. E se a gente não faz e não constrói isso todos os dias, a gente vai ficar cada vez mais para trás, por conta dessas métricas loucas aí também, que eu não entendo muito quando a gente fala de rede social. Mas eu diria assim, eu faço praticamente um post por dia. Funciona para mim, eu consigo me programar e eu consigo estar constante para a minha audiência. Bom, então já falamos da bio, falamos do feed, falamos dos posts, né? Falei do princípio da comunicação assertiva, que para mim isso é muito importante, a gente ser cuidadoso e ter respeito pela nossa audiência. Então, sempre, independente de perfil pessoal, profissional, de ser marca pessoal ou marca do teu negócio, você sempre cuidar com esse princípio da comunicação assertiva, né? É uma skill
super importante, uma habilidade super importante que a gente precisa colocar. Então, ter respeito, cuidar com o que fala, como fala, e sempre falar a verdade. O que eu consigo entregar, o meu produto, vamos falar de semijoia, tem garantia permanente, ele tem garantia de 1 ano, ele tem garantia de 6 meses, coloca a verdade, né? Eu efetuo trocas até 30 dias, coloca a verdade, entende? Você tem que colocar o teu princípio, o teu valor ali, para que você consiga conquistar não só o interesse, mas a confiança e depois o reconhecimento dessa tua audiência. E isso só vai acontecer se você tratar o teu nicho, o teu público-alvo com respeito e falando sempre a verdade, entregando sempre a tua verdade. Então, eu diria que para a gente ir indo para o fim, né? Nossa, olha, foi muito, muito bom, porque para mim passou muito rápido, nem percebi, a gente já está com 50 minutos. Então, eu diria para vocês umas dicas de forma geral em rede social, né? A gente pensar na proporção, que eu já acabei falando antes, a gente entender que a gente pode vender sem vender, né? Você não precisa estar oferecendo toda hora o teu produto, você vai comentar, você vai construir a tua autoridade através de assuntos, de conceitos, de conteúdo de valor, você vai escrever sobre coisas que você tem expertise, que você entende, e isso vai fazer com que a tua audiência perceba que se ela precisar de uma mentoria dentro de um processo de branding, dentro de um processo de soft skills, ela vai te procurar, porque você fala disso sempre para ela através dos posts, através dos stories, né? Mesclar os conteúdos que atraem teu público para que você não fique aquele vendedor insistente, chato, para que ele não precise falar, né, que estou dando só uma olhadinha. Produza com constância. Lembra, eu falei, se for só uma palavra que vocês forem levar daqui, constância. Não desistam daquilo que vocês acreditam, não desistam do produto, não desistam do serviço, do trabalho, do motivo de vocês de acordar todos os dias, porque o meu negócio é novo, porque eu tenho muita concorrência, porque não deu certo e você só tentou 1 mês, 2 meses. Olha, tem que tentar 1 mês, 2, 3, 6, 12, 24, e isso não vai parar. A gente não para nessa construção dessa identidade até aquela questão de impactar o meu cliente. Isso é um processo contínuo e é difícil você criar isso com constância. Você ter essa tua rede criada com constância. Então, imagine se você não tiver essa constância, né? Cuidado com o uso de hashtags. Também não sou especialista, mas vou dar as dicas que eu aprendo nos cursos, nas coisas que eu faço, e principalmente como uma utilizadora assídua das redes sociais, né? Você coloca aquele repostar no Face e vai com aquele monte de hashtag. Hashtag não se usa no Face, né? Primeiro lugar. Segundo lugar, tem muita, a gente pode usar, parece que de 20 a 30, só que cuidado, porque eu sei que existem uns algoritmos loucos onde o Insta pode considerar você como spam. E outra, não é melhor você usar meia dúzia de hashtags que tem a ver com o teu post, que na hora que a pessoa clique lá para procurar na hashtag, ela caia no teu post e diga, nossa, tem tudo a ver, do que de repente ter aquela poluição visual no teu post. Você coloca 30 hashtags, aí ele clica numa delas lá para fazer uma procura, teu possível cliente está interessado, clica lá e fala, nossa, nada a ver. Eu cliquei anel, fui lá ver e tá uma pulseira. Por quê? Porque você, como vendedora de semijoia, coloca 30 hashtags. Aí você vai colocar anel, pulseira, semijoia Brasil, semijoia pedra brasileira, colar, corrente, tudo de uma vez. Então, cuidado com isso. É uma dica, assim. Existe uma discussão também, se coloca no post ou nos comentários. Não sei te dizer o que funciona mais, não sou especialista no assunto, já fiz das duas formas, não vi diferença, eu só vejo diferença nessa questão
para mim, né, minha percepção, por favor, a gente tem pessoas especialistas nisso e que podem falar melhor sobre isso, mas na minha percepção é só cuidar com o número de hashtags e que elas sejam mais efetivas, né? Vamos pensar sempre assim, quando a gente fala de tudo na vida, principalmente se preocupando com o meu cliente, com a minha possível audiência, eu preciso pensar em qualidade, não em quantidade. Por isso que eu falei que aqueles 3 posts por dia é quantidade, não faz sentido, e você acaba matando um post no outro que você nem esperou a curva dele começar a descer, você já postou mais um, principalmente falando de poucos seguidores. Talvez contas grandes faça sentido, né, ter mais posts, mas aí também você tem uma agência por trás, você tem alguém que te ajuda. A gente está falando muito mais do eu empreendedor, né, porque eu faço tudo dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, da minha marca, então a gente cuidar com isso, entender até onde a gente consegue ir, trabalhando de forma bacana, de forma correta, pensando na entrega, pensando na coerência de tudo que eu estou fazendo e na constância. E eu diria para você pensar além dos likes, né? A gente viu até que falando de Insta, ele tirou essas curtidas para a gente não se preocupar com isso, porque são perfis completamente diferentes. E eu confesso que antes, né, anos atrás, antes de eu trabalhar com rede social e entrar definitivamente, principalmente no Insta, que foi a última rede que eu entrei, a gente não entende como consumidor o valor desse like, o valor do comentário. Então, às vezes, o que acontece quando a gente pensa só em like? A gente acha que as pessoas não estão curtindo, que as pessoas então não estão gostando, mas não é, porque elas não têm essa percepção do quanto é importante uma curtida, né? Para aquele post que a gente faz com tanto carinho, com tanto cuidado, ou até uma interação. Então a gente tem que entender que às vezes a pessoa não está curtindo, não é porque ela não gostou, é porque ela nem sabe que é importante, ou porque tá ali só stalkeando tua vida mesmo. Aí, eu acho que já aconteceu com muitos de vocês. Acontece várias vezes isso comigo. A gente percebe, né, quem são os nossos seguidores mais próximos, estão sempre comentando, sempre curtindo, eu estou sempre olhando, eu dou muita atenção para minha audiência, eu respondo todos os directs, eu converso, estou sempre interagindo. E, às vezes, você encontra uma pessoa na rua, ela fala assim, nossa, como você tá mandando bem, nossa, adorei teu texto. Daí você fala assim, nossa, mas eu não vejo essa pessoa na minha audiência. Mas ela sabe, ela tá gostando do teu trabalho, mas por algum motivo, ela não tá curtindo, ela não tá interagindo. E tá tudo bem, é uma forma de ser dela. O importante é que esteja revertendo em venda. Você consegue atrair, chamar pelo direct, você faz uma call to action, que a gente fala, né? Uma chamada para ação. Então, interaja, me chame no direct, me chame no WhatsApp, veja o meu link na bio e entre em contato comigo pelo WhatsApp. Isso está acontecendo? Você está vendendo? Está funcionando. Entende? A gente acaba colocando e colocando a serviço o meu trabalho, ele não está tendo muito like, mas eu estou vendendo. O que a gente quer? Like, as pessoas falam muito de vitrine Ai, me fugiu a palavra agora, né? Como se fosse vaidade. Isso, vitrine da vaidade. Deixa eu voltar aqui. Cuidado com as hashtags e também com a hierarquia da informação nos posts. É a maior dificuldade hoje na comunicação das redes sociais. Olha o Lincoln dando uma dica. Não entendi sobre o uso da hashtag. Como assim é uma dificuldade na comunicação e nas redes sociais? Ela está perguntando para o Lincoln já responde aí. A Sandra, minha audiência é viciada, sempre os mesmos, está bem estranho isso. É que a gente, quando fala de audiência, o que a gente tem, né? Dividindo mais ou menos de uma forma informal, a gente tem pessoas que ficam meio que stalkeando mesmo, que vão lá, né, que são os teus concorrentes, né, aquelas pessoas que ficam olhando para a tua grama, achando que a tua grama é mais verde, vão lá dar uma olhada. A gente tem os clientes potenciais propriamente dito, e a gente tem muito fã, né, a gente tem muito admirador dentro da rede social. Então, esses admiradores é que eles estão normalmente ali rodeando a gente, comentando, são pessoas que são super importantes. Ali dentro, eles também podem acabar virando teus clientes, né? Mas muitos clientes meus não veem
dos meus admiradores. Eles vêm dessa forma que eu falei para vocês. Por isso que eu falei que a gente precisa entender essa métrica, que não é uma métrica de vaidade. A gente precisa entender que eles vêm por outros canais. Então, se ele está chegando até você, não importa que ele não tá interagindo com você. Importa que o teu trabalho está sendo efetivo. Importa que você está conseguindo comunicar valor que está gerando interesse para ele. Então, é isso que mais vale quando a gente fala de rede social. E nos dias de hoje, né? Eu acho que hoje está muito delicado, porque a gente está num cenário completamente incerto, com muita mudança, uma adaptabilidade meio que na marra, a gente está sendo forçado a parar, a entender os nossos processos, a buscar novas oportunidades, né? Ter muitos fãs parece que atrapalha. Meus fãs não são clientes potenciais. Ai, eu não acho, Sandra, que atrapalha. Eu gosto muito, eu acho que eles ajudam no engajamento, são pessoas que eu tenho o maior carinho porque gostam do meu trabalho e uma hora eles podem virar clientes, né? Uma hora eles podem acabar precisando, tendo uma dor que você pode sanar. Eu acho que são dois públicos muito importantes, né? Os admiradores e os clientes em potencial. A gente precisa entender que se a pessoa está ali, se ela está gostando do teu trabalho, ela é importante para você. Pode ser teu amigo, pode ser teu parente, pode ser... Veja, vou usar um exemplo muito pessoal meu e que eu gosto muito. O meu marido é o maior admirador do meu trabalho, então todo meu post ele vai lá, ele curte, ele comenta, às vezes ele compartilha. É muito bacana, é muito gostoso a gente ter essas pessoas que apoiam o nosso trabalho. Então, de uma forma geral, atrapalha no sentido que os posts são entregues mais para os fãs. Eu não entendo muito dessa métrica, sabe? Mas eu acho que é o seguinte, justamente eu imagino ao contrário, que quando a gente tem o engajamento dos nossos fãs, dos nossos admiradores, o que acontece? Esse engajamento vai fazendo com que seja entregue para mais pessoas, né? E olha, eu vejo muito uma mudança de perfil hoje, falando de mim, do meu perfil do Instagram, eu vejo muito uma mudança e vejo muita gente nova entrando. Então, o que acontece? Você começa a perceber que o teu trabalho está dando fruto e está indo para outras pessoas a partir desse engajamento, essas pessoas que estão entrando novas. Por exemplo, se as pessoas aqui hoje, vocês estão me assistindo, quem gostou do conteúdo, quem tiver curiosidade, vai começar a me seguir. Aí, gosta do meu conteúdo, começa a dar like, começa a interagir, aquilo começa a ir para mais pessoas. Então, nesse sentido, é bacana porque a gente começa a gerar um engajamento, né? Quando a gente fala hoje, né, eu diria para vocês, para a gente pensar em continuar o nosso trabalho, né? De alguma forma, se eu não consigo trabalhar pro meu negócio, hoje seria indicado eu trabalhar no meu negócio. Então, eu vou continuar produzindo post para rede social, eu vou continuar buscando alternativas, né? Hoje a gente tem o recurso do tempo um pouco mais aberto, um pouco mais sobrando. Então, junto o teu conhecimento, o teu recurso de tempo, junto com essa oportunidade que pode estar tendo, se a gente conseguir enxergar de uma outra forma, a gente consegue talvez buscar um plano B, talvez buscar uma outra forma de entregar o teu produto, a gente vai se reinventar, né? Usar a criatividade para se reinventar. Mas continua comunicando, continua fazendo o teu trabalho, não some da rede social, por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja o boleto chegando e a gente não tendo tanta conversão de venda, continua colocando, até porque a crise vai passar, a economia vai retomar, a gente vai voltar a retomar a vender, então não some, não desfaz esse contato com os teus clientes, com os teus possíveis clientes e a tua audiência, né? Seja útil nesse momento, né? É muito mais do que já não pensar em só venda, trazer informação de qualidade, trazer algo que possa mostrar que você está fazendo a tua parte, está fazendo, né, o teu esforço para ajudar nesse cenário, modificar esse cenário, que é importante também. As pessoas estão muito ligadas nisso hoje, né, da gente mostrar contribuição. Eu estava num grupo para um curso online e as pessoas saíram em massa e caíram
matando no bendito da pessoa que é super conhecida, inclusive, porque tá todo mundo fazendo conteúdo de graça, entregando coisa de graça, e ele queria cobrar. Eu não tô nem entrando, não tô julgando, não entrando no mérito, mas veja como as pessoas estão engajadas nessa questão de contribuição. Então, qual é o teu esforço? O que você está fazendo? O que você está podendo fazer para se colocar à disposição da melhor forma nesse momento? Então, um desconto, não cobrar um frete, entregar um conteúdo gratuito, fazer uma live, né, mandar conteúdo para a tua audiência, porque o mais importante, depois da constância, é você entender que você tem que entregar sempre coisa de valor. Você tem que fazer a diferença. Quando você coloca algo, se dispõe a fazer algo, o teu produto ou o teu serviço tem que tirar a pessoa do ponto A e levar ela para o ponto B. Pode ser muito pequeno esse passo, mas ele tem que existir. Ele tem que sentir uma diferença antes e após você, ou o teu produto, o teu serviço. Né? Então, é isso que vai manter, que vai deixar essa qualidade, que vai deixar a pessoa interessada, vai virar um admirador, vai virar um cliente. E entregar mensagem de otimismo, a gente está precisando, né? A gente quer, de uma certa forma, a gente entende que tudo isso vai passar, que as coisas vão retomar, então buscar uma forma positiva de olhar, de passar por tudo isso, entregar tudo isso pensando em ser lembrado, em continuar a ser lembrado por essa audiência, e eu diria um recadinho muito importante, assim, e do coração. Cuidado, né? Não só a gente como negócio, mas também para a gente não cair nessa armadilha que hoje a gente tem que entender muito bem nesse momento a diferença entre oportunidade e oportunismo. Porque tem muita gente mascarando, né, colocando-se como oportunidade e na realidade é um oportunismo por trás do que está acontecendo. Então, cuidado, você quer vender, não existe mal nenhum em vender, mas não diga, por exemplo, que você está ajudando o seu cliente, que você está dando uma consultoria, aí quando você vai lá e entra em contato, essa consultoria ela só custa mais barato, essa consultoria só tem um desconto, entende? Então, assim, coloca a tua verdade no teu produto, no teu serviço, e entende que não tem problema você buscar uma oportunidade para trabalhar, mas desde que você seja claro com a tua audiência, que você coloque para ele exatamente aquilo que você está pensando em fazer por ele. Então, não é de graça, não deixa a comunicação dúbia, né? É de graça, coloca em forma. Você não pode fazer de graça, você tem que vender um produto, principalmente quando a gente fala de produto, né? Que isso tem um custo, tem todo um custo, que às vezes o serviço é mais fácil de você reformular a forma como você vai trabalhar. Então, tudo bem, olha, meus produtos estão com 20% de desconto, estou com frete gratuito, estou fazendo um voucher para você comprar agora e usufruir depois. Não existe o menor problema, mas cuidado com a clareza das informações, com a intenção. Lembra que eu falei? Precisa ser cauteloso, cuidadoso, porque às vezes a gente comunica sempre da melhor forma, mas o que acontece? Se eu resvalo em algo, a minha audiência não perdoa. Por quê? Porque eu não estou sendo coerente, eu não estou sendo congruente com aquilo que eu estou falando. Então, muito cuidado. E até para vocês mesmo, para a gente como cliente, né? Cuidar para entender onde está esse limite muito próximo aí do oportunismo com a oportunidade. Então, era esse, né? O meu bate-papo. Fiquei muito feliz de estar participando. Nossa, durou 1h10, eu nem senti passar. Quando eu começo a falar, eu me animo, me empolgo. É um assunto que eu amo, eu amo trocar, conversar com as pessoas, trazer um pouco daquilo que faz sentido para mim, daquilo que eu gosto. Meu Insta, Lincoln, @Andrea, sem i, .cristina.ac. E o Insta do evento é Encontro Transformando Você. Aqueles sorteios no Instagram é uma boa, é uma forma de conectar-se com o cliente. Olha, tudo que eu vejo sobre sorteio, existe muita restrição. Eu fiz alguns cursos e eu vejo muita restrição, porque via de regra, sorteio só se você tiver uma licença da Caixa Econômica. A gente sabe que informalmente são feitos, né?
mas eles não são autorizados. Até onde eu entendo e vai o meu conhecimento, eles não são autorizados. Então, o que muita gente faz é tipo assim, vamos supor, eu estou usando exemplo de loja de acessório porque eu estou mentorando duas moças nesse momento que são donas de lojas de acessório. Por isso que acaba me vindo muito esse exemplo na cabeça. Então, uma delas fez uma ação agora para o Dia das Mães, pedindo fotos das clientes usando os produtos que já compraram dela. E ela vai fazer uma ação onde a foto mais votada vai ganhar um brinde, vai ganhar um presente da loja, né? Como ação de Dia das Mães. Então, isso, até onde eu sei, me parece permitido, né? Mas a questão do sorteio, ele tem muitas restrições. Nenhum cliente meu a fazer. Mas aí o Lincoln também pode entrar em contato com o Lincoln, que ele também pode falar melhor sobre um assunto que eu não sou especialista. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Lincoln. Vocês têm mais alguma pergunta? Querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu estou à disposição. Muito show, Andréia. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uau, Paraguai, que joia. Gente, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Espero contar com vocês mais vezes, estar aqui com vocês mais vezes. Eu estou à disposição. Gustavo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu quem agradeço, Andréia, agradeço a participação do pessoal que estava aí para prestigiar, a Tati comentando ali, a Sandra participou bastante, a Eduarda, o Lincoln. Nossa, estou muito feliz. Legal, é muito legal que a gente consegue, dentro de uma palestra, pessoal, online, de 40 minutos, envolver aí, pelo que eu vi aqui, foram 40 e pouquinhas pessoas que participaram, mas a gente já consegue começar a fomentar negócios, fomentar um bom networking, em situações de crise que a gente percebe as distintas alternativas que a gente tem para poder fomentar negócio, para poder vender mais, para poder conquistar novos clientes, para poder absorver conteúdo por um outro viés, por uma outra linha de raciocínio. Então, é esse tipo de ambiente, agora, infelizmente, não está sendo possível promover, né, por conta do isolamento social, mas é esse tipo de ambiente, esse tipo de troca que a gente gosta de promover dentro das salas de aula da ESIC, e não somente dentro das salas de aula, no ambiente acadêmico da ESIC como um todo. Então, a Andréia está se tornando uma parceira da Faculdade ESIC Internacional, e com certeza uma parceria muito duradoura. É bem provável que, vamos torcer que em breve a gente possa ter esse contato com ela aí através de uma palestra presencial, com atividades interativas, com mentoria, que é o que nós estávamos programando, né? Então, gostaria de agradecer. É verdade. Né? Tinha uma mentoria programada, pessoal, vocês têm o contato da Andréia, contactem ela no momento que for oportuno, pode ter certeza que vocês vão ter uma orientação aí de alto valor agregado, e continuem acompanhando a ESIC nas redes sociais, que nem eu comentei, as engrenagens não pararam de rodar, então elas só estão rodando com um pouco menos de intensidade, mas tem pessoas e profissionais, sim, preocupadas com que o pós-pandemia vem prevendo. Então, o mercado de trabalho vai demandar profissionais que se adequaram, se adaptaram às novas tecnologias, principalmente o pessoal que está preocupado em se desenvolver, se especializar e investir em conhecimento. Então, muito obrigado, André, pelo teu tempo. Em breve a gente promove mais uma palestra. E obrigado aí para todo mundo que participou de maneira ativa, o pessoal que estava prestigiando. Muito obrigado realmente pela presença. Agradeço. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Valeu mesmo. Até mais.